silêncio, aumenta o som para ficar bom. A nossa festa não tem hora para acabar. Não. Aumenta o som para ficar bom. A nossa festa não tem hora para acabar. Isso é matemática, gente. É pura festa. Isso. E ó, eu vou ensaiar, porque mandaram um videozinho de um aluno fantástico que tem no interior aí, que ele tava fazendo a dancinha. Só que aquela nossa paródia? E eu vou ensaiar para dançar um dia. Tá não é agora não, tá? Um dia. Isso aí, galera. Então aumenta o som da televisão, porque a hora é agora a aula de matemática. Não é, professor Sâmio? Tamo junto e misturado. E aqui a gente é nessa pegada, né? Animado, a galera se amarra, porque a gente tem muita coisa para estudar. E tem que ser assim, né? Com alegria, com ânimo, para ficar mais fácil. Aula 51, e a gente ainda fala de função exponencial, mas já é 51. 51 já. Nossa Senhora. E vamos até onde, hein? Não fala não desanima os meninos, não desanima. Tá acabando. Tá acabando. De começar. Pois não é? Mas tá bom, não tá? Então a gente, mais um pouquinho de função exponencial, onde hoje a gente vê a parte gráfica, a gente já começa a ver onde a gente aplica a função exponencial, porque tem aplicação, viu? Com certeza. A galera fica pensando, duvido, não tem nada a ver, nada se aplica a essa função. E assim, o legal das aplicações é que matemática sendo a primeira disciplina, né, junto com a química, vocês já percebem que foi aplicada na química, matemática, nós já mostramos algumas aplicações na física, umas outras, né? E hoje vamos mostrar uma aplicação bem legal numa outra disciplina, na biologia. Lá também se aplica. Gostei, isso aí. Matemática é interdisciplinar e a gente está inserido em todas as áreas, né? Então, vamos lá, começamos a aula de número 51. E aí, a parte 3 de função exponencial traz o que pra gente? O gráfico da função exponencial e as suas aplicações das funções exponenciais. E as habilidades da aula de hoje? Reconhecer a importância das funções exponenciais. Viu só como é importante você aprender a função, mas se eu sei onde eu vou aplicar, você sei que ela é importante para alguma coisa. Então, analisar a função exponencial, definindo-a e reconhecendo suas propriedades e suas representações gráficas. Muito bem. Então, a gente chega lá. Hoje a gente vai ver a parte gráfica da função. E vamos àquele chamego, né? Aquela homenagem do dia. Qual será a escola? Tem o nome ali na frente, né? Dá pra ver um pouquinho. Tem um Bandeirantes ali na frente. Bandeirantes, né? Bandeirantes é meu sonho de consumo, não, tá? Aí eu já me lembro do hino de, né? Somos Bandeirantes de Rondônia. Não tem no hino? Destemidos pioneiros, tem sim. Deve ter. Mas Bandeirante é meu sonho de consumo, tá? Meu sonho é comprar um Jeep daqueles Bandeirantes, aqueles antigos, de 1960. É meu sonho. Então, o oferecimento da aula de hoje vai para qual escola? Essa daí, ó, Bandeirantes. Olha lá, então. Vendo aí nossa fachada da escola, a escola chama Bandeirantes. E onde ela fica, professor Maurício? Nova Califórnia, na ponta do Abunã. Que legal. Lembrei sim, nós, os Bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos. Não, agora fez sentido, agora eu lembrei, mas aquele outro Bandeirante lá não lembrava não. É nós, os Bandeirantes de Rondônia. E claro que a gente manda aquele beijo no coração dos alunos, um abraço aos professores presenciais e tamo junto, tá? Feliz aqui com a conexão com as escolas. Vem com a gente aqui então, e aí galera? Estamos nos perguntando como fica o gráfico da função exponencial. Como fica? Eu estou preocupado por um detalhe. Não, a minha preocupação só é um detalhe, porque ó, eu já sei que o gráfico é a imagem, é o reflexo. Só que as imagens da exponencial são muito altas. É verdade. Como é que eu vou fazer o eixo Y? Verdade, mil e cacetada. Começa ali pouquinho, mas depois vai crescendo muito rápido, né? Um crescimento rápido. Um crescimento muito rápido. Me lembra uma situação triste que nós vivemos esses 2 anos, não é? Da pandemia. Da pandemia. Um crescimento muito rápido. Verdade. Então, se a dúvida é essa, como fica o gráfico da função exponencial?
Trava a língua, né? Trava, tem horas. E se trava a língua, trava a mão aí também? Né? Vamos lá então na construção do gráfico. Aí a gente vai ver direitinho como funciona, né? Que momento que é crescente, decrescente, porque assim como nas demais, a gente também tem essa parada aí de ver o crescimento e o decrescimento, né? Assim como tem coisa que tem um crescimento bem rápido, como a gente viu aí na pandemia, tem situações em que decresce rápido também, como é o caso às vezes de juros, né, na parte financeira também, certo? Certinho. Então, continuando então aqui, vamos lá? Olha lá, a gente vê que você já ouviu falar em crescimento de bactérias? Bom, já deve ter estudado isso em ciências, né, lá atrás. No ensino médio você vai ver na biologia. Esse estudo de biologia, o que tem a ver com a matemática? Ah, é verdade, não é ciência, né? É matemática, aula. É matemática. Mas deve ter alguma coisa a ver. Olha lá, vem aqui com a gente. Então, você já deve ter escutado falar, né? Até porque em vírus, né? Se propagando de maneira muito acelerada, muito rápida. Teve vezes de variante, né? Que falava que, às vezes, a taxa de mortalidade era menor, mas o contágio era maior. Ou seja, essa propagação, esse crescimento era maior, né? E é muito rápido, né? Muito rápido. Se você olhar direitinho no GIFzinho aqui, começa com 4. É e vai mesmo? aumentando, olha só. E rapidamente já tem um número ali que às vezes não dá nem para contar. Né? E se o crescimento é rápido, nos remete a uma função exponencial. Porque se vocês viram ali na Torre de Hanoi, né, que às vezes com poucos discos, 9 discos, deu 511 movimentos. No mínimo. Então, se a gente fosse colocar isso graficamente, né, para 9 em X, um valorzinho pequeno, 9 de X, teríamos um valor muito alto aí de 511 em Y, né? Então, essa diferenciação aí é a característica da função exponencial no gráfico. Vamos junto? Olha lá então. Falando desse crescimento de bactérias, vamos observar uma tabela. No tempo zero, ou seja, quando nós começamos a observar uma certa bactéria, né, in vitro, nós tínhamos 2 bactérias. 1 minuto depois, nós já tínhamos 4. Nossa! 2 minutos depois, já eram 8. 3 minutos, já eram 16. E aí vai aumentando, vai sempre dobrando de quantidade. Olha aí, e não muito longe, em 30 minutos, meu Deus do céu, né? Olha aí, olha o tamanho do valor da propagação do número de bactérias. Então, realmente, é um crescimento muito rápido, muito acelerado, né? O que pode ser descrito pelo número de bactérias observadas a cada intervalo de tempo é que, né, a gente consegue, às vezes, difícil entender numa tabela, mas um gráfico pode ajudar, né? Pode, o gráfico, com certeza, é bem mais simples de se visualizar, né? Olha aí o que está acontecendo, né? Olha que legal. Então, graficamente, a gente tem o reflexo da nossa função. Vamos chegar bem perto agora para vocês enxergarem aqui junto com a gente, ó. Na tabela, a gente já tinha uma noção do crescimento, não tinha? Só que a tabela, na verdade, você precisa saber os dois, dominar os dois, não é? Um aluno de matemática aplicado, ele consegue olhar para uma tabela e ter uma informação. Só que uma pessoa que não consegue entender isso na tabela, quando ele olha para o gráfico, ele fala assim, olha, está crescendo muito rápido. Então fica mais fácil. E foi a forma que os veículos de comunicação usaram para nos informar, dia após dia, em 2 anos seguidos, a quantidade de pessoas contaminadas, pessoas vacinadas, pessoas curadas, pessoas que infelizmente não conseguiram a cura, mas ele foi mostrando gradativamente e sempre essas informações eram dadas no gráfico. Sim, e vocês viram aqui, ó, o tanto que sobe rápido, né? Aumenta demais. Um aumento muito grande, muito considerável e um crescimento acelerado. Então, essa é a principal característica da nossa função exponencial, no sentido de que cresce numa proporção muito acelerada, muito rápida mesmo. Isso a gente viu dobrando o papel, a gente viu com a Torre de Hanoi e agora a gente comprova aqui nesse exemplo aí da biologia, certo? Certinho. E claro que a função exponencial ela não para por aí, ela tem muitas aplicações em vários lugares, quer ver? Vamos olhar. Olha lá então. É caracterizado pelo crescimento muito rápido, crescimento ou decrescimento. E é muito utilizada na física,
na biologia, na química, na geografia. Até na geografia? Até tem na geografia. Função exponencial? Taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então também tem crescimento e decrescimento populacional. Também. Então a gente vê aí em várias áreas de conhecimento como que a função exponencial está aplicada. Legal, né? Seja em crescimento ou decrescimento, tá? Tem as duas situações, tá bom? Então vamos lá, começando assim, a função exponencial ela é do tipo? Do R no R, olha lá o detalhe, é uma aplicação dos números reais, só que o resultado vai ser um número real, só que não vai poder ser zero e vai ser sempre positivo. Ah, que a gente falou que o A tem que ser diferente de zero, né? Isso. A maior que zero e diferente de 1, né? Então, nesse caso aqui, exclui o zero e trabalha com valores positivos. Então, ela é do tipo f de x igual a elevado a x, ou y, né, igual a elevado a x, porque a gente já sabe, tá careca cabeludo de saber que f de x é a mesma coisa que Y. E tá aí a restrição dessa aplicação, olha lá, o valor, o número, a letra A, não pode ser menor do que zero, não pode ser negativo, e também não pode ser 1. Então, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Muito bem, então é uma função nessa lei de formação, tá? E o gráfico da função? Em qualquer função, a construção de gráficos é de extrema importância e isso nós falamos e ressaltamos sempre. Por quê? Porque o gráfico nada mais é do que o reflexo. Por isso que nós falamos que tem o domínio, que é o que entra, que é o valor de x, e nós temos a imagem retratando esse reflexo. E o mais legal é que cada função tem um gráfico específico, né? Vocês recordam aí? Vamos dar uma lembradinha? Quando a gente fala de função afim, a gente já sabe que é uma reta, né? E quem conhece traçar reta no gráfico para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Olha aí que legal. Você já sabe que a função afim uma reta. Então, no Enem, você se deparou com, tem situações que eles perguntam qual é o gráfico daquela função. E se só de olhar o gráfico, você já sabe identificar. Lá na quadrática, como é que é? Parábola. Parábola, né? Hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Então, temos a função quadrática, que é a parábola, certo? Na função modular, a gente já viu que pode ter tanto reta quanto parábola, mas só que é uma parábola bagunçada. É uma parábola bagunçada, porque a gente reflete tudo para cima do eixo X, né? Perfeito. E agora, na exponencial, temos também esse crescimento acelerado, né? Ou decrescimento, que seja, né? Decrescimento acelerado. Mas, de toda forma, o gráfico é o reflexo da função. E eu estou pensando numa coisa, que ele disse que o reflexo, a imagem, não vai poder ser negativa e nem vai tocar no zero. Então, não passa para baixo do eixo X? Também não, igual da modular. Mas essa aí nem toca no eixo X? Nem toca, porque na modular ele bate no eixo X e volta. Tem raiz, né? Tem raiz. Essa daqui não, essa daqui ela faz uma... Por um beicinho de pulga ali, passa. Isso, eu gosto dos ditados populares. Beicinho de pulga, um abraço pro gaiteiro. Coisa de gaúcho. Ei, você já viu um beicinho de pulga? É uma coisa muito pequena, né? Porque a pulga já é pequena. Imagina o beiço da pulga. Então quer dizer que quase toca o eixo X, mas não chega lá. Eu vou trazer uma pulga, tá? Quando eu for no sítio eu vou ver se eu acho uma pulga. Vou trazer pra gente poder ver essa pulga aqui. Pra enxergar esse beicinho. Beiço, né? Beicinho de pulga. Então vamos lá agora. Vamos construir esse gráfico e verificar as suas características. Olha, então, quando temos ali o gráfico da função exponencial, a gente já sabe que é definido com a base A. Isso. Né? Então, de novo, o A é que vai dizer quem cresce e quem decresce? Isso, o A é importante. Olha lá. Legal. Se o A for maior do que 1, observação, tá? Atenção, porque nas outras ele tinha que ser positivo, maior do que 0. Aqui ele diz o seguinte, tem que ser maior do que 1. Isso já me garante que essa minha função é crescente. Mas por quê, professor? Porque eu vou ter um número que é grande e vai estar elevado a uma potência. Ele vai crescer de maneira, bem rápida. E a gente nem tinha falado ainda, mas não tem
coração da aula, lembra que a gente sempre falava? Ah, é verdade. Né? A gente tá meio esquecido dessa parte. Esquecemos do coração. O coração da aula. O que é o coração da aula, gente? Tem que anotar. Tem que anotar, é aquela parte principal, fundamental. Você precisa anotar aí, seja no mapa mental ou não, num resumo ou não, mas anota aí que na função exponencial, quando A for maior que 1, ela é Crescente. Quando A está entre 0 e 1, ela é decrescente. Beleza? Então foca no coração aí. Quando a gente falar que é o coração da aula, o coração até do cupim. Não é para ficar apaixonado não, tá? Não. Porque também pode se apaixonar pela página, pelo coração da aula, que é a parte Pode se apaixonar importante. pela matemática, né? A gente fica feliz aqui. Mas legal, né? Então, quando A é maior que 1, conversando aqui, ela é crescente. E aí fica bem fácil, porque você vai lembrar que o A é a base da potência. Então, pegar um número maior do que o 2, pequenininho, 2 elevado a 1 é 2, elevado a 2 é 4. Se eu elevar a 7, já vai dar 128. Está crescendo, ó, está crescendo e está indo embora. Beleza. Sabe o que eu lembrei? Da reta real. Lembra na primeira aula de função exponencial que tinha duas bolinhas Sim, abertas? sim, verdade. Então ali naquela reta a gente já pode dizer onde é crescente, onde é decrescente. Vamos fazer junto com Vamos vocês? lá, Olha vamos lá. chegar. Vamos fazer uma reta real aí na nossa lousa, né? Então, olha aí, se a gente fizer uma reta real, deixa eu apagar aqui em cima, aqui, ó. Se a gente fizer a reta real, lembra que a reta real era assim, né? Não pode ser 0 e nem pode ser 1, né? Maior que 0 e diferente de 1. Certo? Certinho. Então, se for maior que 1, aqui, nesse intervalo aqui, ela é Crescente. Se está entre 0 e 1, nesse intervalo aqui, ela é decrescente. Perfeito. É isso aí, legal, gostei. Beleza? Vamos dar uma limpadinha aqui. E claro, vamos começar a mostrar o gráfico para vocês, no caso aqui de uma função crescente. Olha lá, então ela está fazendo aquele crescimento, não chega nunca a tocar o eixo X, por um beicinho de pulga, mas não toca. E nós temos um A aqui maior que 1, qual é o exemplo? Y igual a 2x elevado a x. E aí é importante você lembrar, e é assim, ó, quem for fazer, né, uma faculdade que tenha matemática, que tenha cálculo, vai estudar isso aqui de maneira mais profunda, vai entender bem bacaninha. Mas vamos tentar entender. Eu estou diminuindo o valor de x, está ficando negativo. Quando eu elevo 2 a um expoente negativo, ele vira uma fração e eu elevo a potência. 2 é a metade. Se eu elevar 2 ao quadrado, vai ficar 2 dividido por 4. 1 dividido por 4. Metade da metade. Vou sempre dividindo por meio, por 2, por 2. Nunca chega no zero. Eu acho que mais do que falando, melhor ainda é mostrando, mostrar? Né? Porque aí eles vão ver direitinho como que acontece. Olha aqui, nesse caso ela é crescente porque o A é maior que 1, né? Que 1. Então temos um exemplo aí do 2, por exemplo, né? Então temos aí 2 elevado a um expoente negativo, é isso que o professor Maurício está falando, Isso. não é? Se o 2 elevado a um expoente negativo, a gente tem que fazer o que aqui? Inverter, Inverter, né? vai ficar 1. Então é 2 elevado a menos 2, aqui Fica é como se tivesse 1, é 1 sobre 2 elevado a 2. Porque expoente negativo a gente inverte a fração, o número, né, e fica positivo. Isso é 1/4, porque 2 ao quadrado, 4. Quanto que é 1/4? 0,25. 0,25, olha aqui, foi isso que foi feito. Da mesma forma, 2 elevado a menos 1. Vamos inverter a fração, vai ficar 2 sobre elevado 2. 1 sobre 2 elevado a 1, ou seja, meio, né? Meio. 0,5. 2 elevado a 0 Vai dar 1. 2 elevado a 1 é 2. 2. E 2 elevado a 2 é 4. é 4. Beleza, né? De onde saiu esse aqui? Do mesmo jeito, tá? Olha aqui, do mesmo jeito. Vamos fazer aqui embaixo para vocês verem. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que a gente inverter 1 sobre 2 e agora elevar a 1. E vai dar 1 sobre 2, que é 0,5. Colocando esses pontos no gráfico, olha lá. Quando x é menos 2, o nosso y é 0,25. Aqui, ó, bem pertinho, né? Aqui temos o meio, né? Mais ou menos ali. Quando x é menos 1, 0,5. Meio. Quando x é 0, é 1. É 1. Quando x é 1, é 2. É 2. E quando x é 2, é 4, né? Que legal, olha aí.
Ficou bem legal, não ficou esse gráfico? Ficou bem legal mesmo. Então a gente verifica aí, né, nossos parzinhos ordenados, não tá muito, porque aqui a gente não tem os nossos elementos de precisão, né? Mas esse gráfico ele vem, né, crescendo e nunca toca o eixo X. Certinho? Certinho. Vamos ver um exemplo quando ela é decrescente agora? Decrescente, ó, quando o nosso A está entre 0 e 1. Ela vem decrescendo. Ai, mas eu achei muito parecido. É parecido mesmo. Só que a crescente vai... deixa eu melhorar ela aqui, que ela tem que passar ali, né? Pertinho. Não, e aqui nesse mesmo ponto. É no 1. Isso, vocês vão verificar que toda a função exponencial passa nesse ponto aí. Por quê? Porque a gente vai mostrar já. Tá? E a característica, então? Temos um exemplo agora. Se é entre 0 e 1, é um número decimal. Por exemplo, 0,5. 0,5. Né? 0,1, 0,2. Isso, vamos colocar na tabelinha aqui? Olha lá. Se eu tenho meu x menos 2, eu vou inverter, vai ficar 2. Agora é o inverso da anterior. Então, por isso que os valores são opostos, né? Para um x menos 2, agora eu tenho um y 4. Para um x menos 1, eu tenho um y 2. Para o x0, 1. E agora para um x1, meio, né? E aqui está mostrando a maneira que se chegou nesse resultado. Vamos colocar isso no gráfico? Olha lá. Se o x é menos 2, meu y é? 4. Ó. Lá em cima. X menos 2, y 4. Aqui os parzinhos, esse alinhou, esse alinhou direitinho. Esse alinhou. Se o x é menos 1? Vai dar 2. 2, né? Olha aí. X menos 1, y 2. Se o x é 0? Dá 1. Y 1. E se o x é 1? Meio, vai dar meio. Isso, é 1, desculpa. 1 com meio. Ai, professores, eu não sei se eu estou entendendo isso, estou achando meio difícil. Se o x é 2, a gente tem 0,25 aqui, né? Gente, colocar os pontos no gráfico da mesma maneira que a gente fazia nos demais, entendeu? Só que agora a gente tem que tomar alguns cuidadinhos, já sabemos que não vai atravessar o eixo X, né, na parte de baixo e também não vai tocar o eixo X. Beleza? Beleza. E aí, conseguiram apropriar-se mais ou menos de como funciona? E aí, bem tranquilo. Né? Assim, o grande trabalho está naquilo que nós já falamos, que é a potência. Potência com expoente negativo, com expoente positivo, quando é fração, quando não é fração. Esse continua sendo o grande grau de dificuldade, porque o resto é a mesma coisa, colocar os pares ordenados no gráfico, mas só que esses pares agora resultam de uma potência. Então, esse vai ser o grande trabalho. Então, se vocês alinharem direitinho, não vai ter muita dificuldade. É só trabalhar, assim... Daí a gente vai diferenciar aquela fala, se teve uma hora que a gente falou isso. Não é difícil. Não é difícil. É trabalhoso. É trabalhoso. Né? É diferente, não é? É diferente. Por exemplo, vou levar para o lado da lida. Roçar um pasto com a foice, dá de roçar. Mas se tiver uma roçadeira, é mais fácil. Sim. A roçadeira são os meios com que você vai organizando e anotando tudo que a gente fala. O mapa mental, os resumos, as tabuadas que a gente fala aqui, uma tabuada da potência. Você tem, é igual a roçadeira. Você vai só pegar, funcionar e vai usar. Vai fazer o mesmo serviço? Vai. Só que com a roçadeira, o serviço vai ser mais eficiente, vai ser mais rápido. Né? Então, é isso, né? Claro, mas assim, a gente tem também algumas curiosidades com relação ao gráfico da função. Por exemplo, como fica a base A quando elevado a zero? Eu lembro. Eu já sei que todo número elevado a zero é 1. É 1, né? Então, como é que fica? Será número elevado a zero é 1? Vamos entender? A base não pode ser 0. E tem que ser diferente de 1. A base não pode ser 1, mas o expoente ninguém falou nada. Mas eu já sei que não pode ser 0. Então a regra já vale, porque a regra fala assim, todo número diferente de 0 elevado a zero é 1. É 1. E a base não pode ser 0. Então, né, é dentro disso que acontece essa curiosidade, né? Qualquer gráfico da função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x vai passar no ponto 0 para x e 1 para y. Por quê? Porque todo e qualquer número elevado na potência 0 vale 1, com exceção do 0, mas aqui não pode mesmo, né?
Então, vocês viram? Vamos voltar aqui um pouquinho no gráfico para a gente ver? Olha aqui, né? O nosso gráfico aqui passou no 0 e 1? Passou. Passou. Isso decrescente, né? E o crescente? Passou em 0 e 1? Vamos ver. Acho que passou aqui. também. Passou aí aqui, 0 e 1, né? 0 para x e 1 para y. Tanto a crescente como a decrescente, né? Ambas passaram pelo ponto 0 e 1. Beleza. Outra curiosidade, então, vamos ver? Outra curiosidade. Por que a curva exponencial nunca toca o eixo X? Por quê? Passa por um beijinho de pulga, mas não toca o eixo X. Por que será? Professor Maurício, qual é a resposta para a nossa curiosidade? Por que ela não quer? Porque Deus quis assim? Porque o professor me falou que era assim. E aí aceita que dói menos? A gente aceita. Qual é o motivo real, então? O motivo real é a nossa base. Você percebeu que a base não pode ser zero? Então, se ela não pode ser zero, e ela sempre vai ser um número maior do que zero, e diferente de 1, mesmo que fosse 1 a minha base, se fosse 1 ia ficar uma reta, por isso que não é exponencial. Mas ela nunca vai zerar, porque eu estou levando a uma potência. E na potência, a única hora que aparece como resposta da potência o zero é quando a base é zero. E a regra já proíbe que não pode ser zero, então não tem como tocar. Não vai tocar nunca mesmo, não né? zero, não então, tem zero na função. Essas curiosidades são legais, porque a gente já está explicando para vocês os motivos. O porquê que a função exponencial não toca o eixo X e por que toda função exponencial passa no ponto 0 e 1. E 1. Porque o 0 e 1 é por conta daquela situação da potenciação também. Da regrinha de todo número elevado a zero ser igual a 1. Beleza? Beleza. Curiosidades esclarecidas? Então vamos avante. E é legal porque assim, quando nós estudávamos, nós íamos perguntar, a pessoa falava assim, não, tá no livro. É porque tá no livro. Então tinha que lê aí, aceita e agora não, vocês já sabem que tudo está associado às regras da potência e às propriedades. Tudo. Então, vamos lá. Então lá, dando continuidade na nossa aula, olha lá. A gente vai ver também a parte de domínio, imagem, foi o que a gente disse, né? A gente não pode fugir disso, tá bom? Vamos Beleza. pensar aí um pouquinho, então. Domínio de X é o conjunto que vai lançar as setas. Na parte exponencial, o domínio pode ser qualquer número real, qualquer um. A nossa imagem Tem um detalhe. Ela vai ser real, só que ela não pode ser zero e tem que ser positiva sempre, ou seja, maior do que zero. Muito bem. Vamos praticar então? É hora da prática, bota para pensar e a gente vai praticar isso graficamente, né? Porque a gente precisa mostrar para vocês a construção do gráfico. Vamos lá. Temos aqui a função y igual a 4x. Ah, não pode enganar os professores não, viu, professor Maurício? Está achando que está lendo, tá vendo gibi? E isso acontece muito, né, quando nós estamos usando a tecnologia na sala. Você fala assim, vamos lá, pegue o celular, vamos fazer uma pesquisa. Aí tu passa rodando, tem Nada. gente pesquisando e tem gente jogando, né? Tem gente tweetando. E é o livro do Batman que ele tá lendo, é? É. Vamos lá então, vamos lá. Agora, quem é a nossa base? É o 4. Ah, então o nosso A vale 4. Ah, então ela é crescente. Ele é maior que 1? É. Então ela é? Crescente. Crescente, né? Já sabemos que ela é crescente, certo? Então, vamos lá, né? Aqui deram apenas 3 exemplos aí. Vamos lá. Y é igual a 4 elevado a x. Se o... 4 não, 3, né? 3 valores pra gente substituir, Isso, o menos 1, o 0 e o 1. De cara, eu já sei que vai ter um ponto aqui. Eu também já. Um ponto e é o eu do sei. 0. Hã? E é o do 0. É, isso mesmo, 0 e 1, né? Então aqui eu já sei que vai ser 0 e E 1. um. Por quê? Porque 4 elevado a 0 é 1. E 4 elevado a menos 1? É 1/4. 4 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/4 elevado a 1, que é 1/4. que é 0,25. E 4 elevado a 1 é 1. 4, 4, né? elevado a 1, tu pulou o 0. Eu pulei o 0. Então, vamos colocar os pontos no gráfico. Quando o meu x, fizemos aqui os nossos parzinhos ordenados, né? Quem é o nosso par ordenado aqui? Menos 1 para x. E 0,25 para y. E 0,25 para y. 0 para x e 1 para y. 1 para x e 4 para y. Olha lá, o primeiro ponto, menos 1 com 0,25, né? Vamos metade lá. da metade.
0 e 1, beleza? lá. Vou apagar o meu aqui para não confundir. E 1 e 4. Quatro. Olha aí, traçamos, não é para tocar aqui, tá? Que aqui a gente não tem, né? Mas não é muito fácil desenhar isso aqui no slide, mas não toca o eixo X. certo? Certinho. Simples assim. Vamos ver agora um com o nosso A o que agora? 1/4. Ó, e o cara Continua continua enganando a professora. lendo o Batman. Ó, o nosso A é 1/4, ou seja, está entre 0 e 1. Então eu já sei que ela é Decrescente. decrescente. Simples assim. Né? Então vamos colocar isso graficamente. Vamos primeiro colocar na tabelinha. Eu tenho 1/4 elevado a menos 1, é a mesma coisa que 4 elevado a 1, né? 4 elevado a 1 é 4. Agora eu tenho 1/4 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. E 1/4 elevado a 1 é ele mesmo. E quanto é 1/4? 0,25. Beleza? Beleza. Colocando isso graficamente, né? Como que fica representado? Olha lá. E aí você percebe que é basicamente o mesmo desenho da outra. Só que ao contrário, invertido, né? Vem lá do segundo A quadrante outra é assim, né? e vai beirando ali o negativo. Essa aqui vem do lado negativo, vai beirando o positivo. Mais parecidinho ainda, assim, é mais pertinho aqui, Bom, né? Isso. Muito bem. Muito fácil, né? Então você não tem mais como se confundir com as demais funções, porque ela tem uma característica muito própria, muito específica, tá? E claro que sempre cai nos concursos, tá, gente? A função exponencial pode ser pouca, pode ser uma ou duas questões, mas vai cair. Então você fica esperto que tu vai ter esse abacaxi para descascar aí. O Enem sempre coloca uma ou duas de exponenciais, sempre, é de lei, né? Tem uma ou duas. Ah, mas só é uma de 45, só é uma. Mas e aí, eu vou errar só essa uma? Não. Eu vou falar que, não, eu não sei. Vou gabaritar. Se eu sei que cai só uma, eu vou fazer essa só uma e acabou. Né? Vamos lá então, qual é a pergunta? Vamos ver? Seja a função f dos reais nos reais, definida por f de x igual a 3 elevado a x menos 1. Daí ele fala o seguinte, o valor do f de 2 mais o f do número 4 é 10, é 15, é 20, é 25 ou é 30? Bora ver. Então eu preciso calcular o f do número 2 e o f do número 4, né? Então é máquina de calcular, de novo, né? A gente falou um pouco de gráfico e agora a gente vai lá no nosso valor numérico, na nossa máquina de calcular, porque sempre é preciso relembrar. Então vamos lá, o f do número 2, no lugar do x eu vou colocar 2. 2 menos 1? 1. 3 elevado a 1? É 3. Ele mesmo, né? Então já achamos o f do valor 2. Agora, fazendo o f do valor 4, no lugar do x eu vou colocar? 4. 4. 3 elevado a 4 menos 1? 3. 3 elevado ao cubo? 27. 27. Achei os dois valores? Pronto. Beleza, só que eu preciso ainda resolver uma situação que foi pedida, que é somar Isso. o f do número 2 com o f do número 4. Só pede para eles corrigirem lá, tá? É 4. É Ah, porque sim, verdade. ele bugou ali sozinho e Aqui é quis 4. virar. Aqui também. Isso. Pronto, aqui quem sabe faz ao vivo, é aqui que a gente corrige mesmo. Então vamos lá, 27 mais 3? 30. 30, né? Então temos aí a resposta do nosso valor numérico da função. Temos mais um exemplo? Vamos fazer junto um exemplo? Dada a função f de x igual a 2 elevado a x mais 3 mais 10, o valor de x para que f de x seja igual a 42. Calma nessa hora. E agora, professor Maurício? E agora, ao invés de dar o domínio, ele nos forneceu a imagem. Ah, então ele já nos deu o f de x? Isso. Então eu tenho que pegar tudo isso e fazer igual a 42? Isso mesmo. Ah, então pronto. Agora não é para substituir no lugar de x. É aqui, ó. Lembra lá do aqui? É aqui, ó. Beleza? Beleza. Igual a 42. Vamos lá, 2 elevado a x mais 3, vou passar quem não tem x para o outro lado, certo? Perfeito. 2 elevado a x mais 3 vai ser igual a 32. Ah, legal, porque 32 eu já sei que é 2 elevado a quinta, 2 não é? elevado a quinta. Então agora eu estou resolvendo uma função exponencial.
2 elevado à quinta. Posso eliminar as bases? Pode. O primeiro passo foi deixar na mesma base, né? O segundo passo? Tirar a base. Isso, elimina as bases. E agora eu fiquei com x mais 3 igual a 5. X vai ser igual a quem? 5 menos 3. O meu x é? 2. 2. Alternativa, letra A. Fácil, né? Facinho. Então, muita calma e cuidado na hora da substituição. Aqui, quem era 42 era o meu f de X. E não o meu x como nas outras vezes. Pois é, imagina só você pegar ali 2 elevado a 42 mais 3, dá 45. Nossa Senhora. Ainda bem que foi diferente, né? Tem até dó. É verdade. E claro que a gente falou também para vocês que, né, temos já o início das aplicações, né? Ou seja, a nossa próxima aula é puramente aplicações, problemas resolvidos com funções exponenciais. Mas a gente já começou ali com aquele crescimento de bactérias, né? Então, aqui, ó, onde a gente aplica? Vamos ver? Nós vamos dar uma olhadinha aí onde a gente aplica. Na geografia, por exemplo. Bom, crescimento populacional, né? Também podemos colocar taxa de natalidade e mortalidade. Também. Na matemática, taxa de juros compostos é usado bastante. Na biologia, crescimento de bactérias em uma colônia. Que foi o que a gente mais já deu início Podemos, podemos colocar também a questão do crescimento e da disseminação do vírus. Na química, nós temos o decaimento radioativo. Eita! Também usa exponencial. Então, essas aplicações, todas elas aqui, aí vocês vão se perguntar, né? Mas é sério, tem como, né? Eu não consigo visualizar isso acontecendo. A gente já começou a aula de hoje mostrando que na biologia isso acontece, né? Mas é claro que para essa aula ficamos por aqui. Assunto para a próxima aula, então vai pensando, olha aí, vai calculando. Já tem aluno pesquisando na internet, ó, e tem um jogando lá, ó. Tô vendo ali, ó, tem 2, 3 pesquisando e tem um jogando, ó. É aquilo que a gente falou ali, né? Pensa que tá lendo, tá vendo a revistinha do Batman. Esse aqui tá jogando, ó. Esse aqui não tá pesquisando nada não, tá jogando. Então, as aplicações da função exponencial serão assuntos para a próxima aula. Não então perca. Vai ser boa. Não vai perca, ser boa. Fique com a gente. Mas agora, é claro, não podemos encerrar a nossa aula sem o nosso Brincando com os números. E qual é o raciocínio de hoje? Vamos ver? Olha lá. Tá lançado o desafio. Que número substitui a nossa interrogação de vermelho? Temos ali, que figura essa daí mesmo? Quantos lados? Vamos ver? 6, 7, 8. É um octógono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono. Onde acontecem as lutas do Ultimate Fighter. Sei não, hein? Isso aí me pegou, não sabia não. E aqui a gente tem alguns números, né? Em cada lado desse octógono a gente tem alguns valores. E tem um valor faltando. Que valor é esse? Quem será esse valor que está escondido? Matemática genial, você tem que descobrir junto com a gente. Uma dica para eles. Nós fizemos um brincando com os números. Vai ficar mais clarinha a imagem. Nós fizemos um brincando com os números que seguia um critério parecido com esse. Pronto, não falo mais nada. Mais nada? Não. E aí, que número substitui a interrogação? Pensa. E vamos trazer a resposta junto com as atividades de sala, né? Por enquanto, a gente fica aqui só com o questionamento, né? Qual é o valor da interrogação? Você tem que pensar e trazer a resposta depois. A gente também corrige junto com vocês aí após as atividades de sala. E já vamos pedir licença aos professores de química, de biologia, de física, porque na próxima aula nós vamos invadir a área deles. Nós vamos invadir sua praia e a gente fica conectado aí com as outras áreas, porque é assim que a gente vê que tá tudo ligado mesmo, né? Por isso que hoje não se divide mais às vezes por disciplina e sim por área de conhecimento. Verdade. E a matemática traz a sua contribuição em cada uma, né? Porque nós somos muito legais, certo? Ficamos por aqui, até as atividades de sala, já a gente tá de volta.